Um assunto agitou a semana passada e ainda tem rendido muitos comentários. Dá uma olhada. A suspensão do Bolsa Família deixou muita gente apreensiva. Uns consideraram a história uma brincadeira de mau gosto, mas o fato é que o boato provocou corre-corre nas agências da Caixa Econômica Federal, gritaria e muita confusão. O Bolsa Família atende mais de 13 milhões de famílias em todo o território nacional e reúne 4 programas sociais: o Bolsa Escola, Cartão Alimentação, Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Pois é, agora, o que são os boatos? Por que os espalhamos, damos ouvidos a eles e acreditamos neles? Para conversar com a gente sobre o poder de um boato, nós convidamos a psicóloga Triana Portal. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso recebê-la, tão linda, né, Leandro? Linda, é. Suave. E olha só, durante a Segunda Guerra Mundial, né, os boatos divulgados eram tão precisos e rápidos, né, que os canais oficiais, né, isso mostra que a prática é antiga, né? Sim. Esse está intrínseco no ser humano, isso faz parte do ser humano, soltar boato? Sim, é inerente ao ser humano. A questão da comunicação começa a mídia mais antiga. Na verdade, é o boato, né? Quando a gente não tinha escrita ainda, o ouvir dizer era o que possibilitava a comunicação entre as pessoas, né? E o boato, ele tem uma característica, algumas pessoas costumam diferenciar da fofoca, dizendo a fofoca é verdadeira, né? E o boato é algo inventado, mas o que seduz para que ele se propague é a questão de talvez seja verdade. A gente estava falando da questão do Bolsa Família, né? Então, na dúvida, vamos todos correr lá e sacar o benefício. Então, essa questão da dúvida acaba seduzindo para que a notícia se propague. Agora, há níveis também, né, doutora, de boatos. Há boatos que atrapalham um pouquinho, ou uma coisa pessoal. E são boatos que são plantados de propósito, que você percebe que são plantados de propósito para realmente sacanear uma proposta política ou a vida de uma pessoa, né, profundamente e tal, né? Sim, existe uma diferença. No âmbito político tem muito dessa conotação que você citou, né? Então, de denegrir a imagem de um candidato, de acabar com a reputação e tudo isso, né? No ambiente corporativo, no trabalho também né? Acontece isso, a questão de puxar o tapete, de falar. E geralmente tem uma conotação negativa no sentido de mostrar o que a pessoa tem de ruim, questões ligadas à moralidade, a valores éticos. E assim, quem fala, né, o porquê que o ser humano tem esse prazer em disseminar? Porque todo mundo tem telhado de vidro. Claro. Quem não tem algo de ruim em si? E normalmente principalmente nesse setor corporativo ou na vida pessoal, parte normalmente de pessoas muito próximas, né? Quer dizer, quem planta, eu acho, o boato, são sempre as pessoas que têm mais intimidade com a pessoa, né? Exato. E assim, quando eu diminuo o outro, ou atribuo um problema, um defeito ao outro, eu me supervalorizo, ou eu minimizo o meu defeito, a minha deficiência. Então, muitas vezes até um ato inconsciente de projeção. Claro. Então, a pessoa percebe aquelas características nela e ela projeta no outro como uma forma de liberar aquele peso que tem dentro de si. Pois é, então, doutora Triana, o que passa na cabeça de uma pessoa quando ela cria um boato? Você falou que pode ser inconsciente. Pode ser inconsciente. Algumas pessoas têm um nível patológico dessa necessidade de inventar mentiras, boatos, fofocas, enfim, todas as... Às vezes parece até novela, né, Leão? Você falou no mundo corporativo, às vezes tem uma pessoa que lança uma porção de coisa na cabeça dela, fica parecendo até novelas, hein? Isso seria a pessoa cria situações, histórias. Seria um nesse sentido, conduta, pode ser uma pessoa descompensada, uma pessoa que tem problemas sérios que ela deveria ir
tomar conta, né, e cuidar. Quando é nesse nível que a coisa é perene, não preciso tomar aí o teu xarope. Então, essa pessoa, ela realmente ela precisa, ou alguém, né, que convive com essa pessoa precisa, talvez, orientar para que ela busque ajuda, porque apesar de ser uma forma simbólica, né, uma forma de comunicar-se, isso tem o seu lado positivo, né, de fazer as pessoas se agregarem, enfim. Se ninguém falasse nada, a gente não ia conversar e não ia trocar coisas boas também, né? E a gente está falando aqui do boato de forma quase caseira, assim, né? Um jeito muito simples e tal. Mas existe também hoje o boato profissional. Eu que lido com isso há muito tempo, né? Com essa coisa de fazer fofoca e tal, eu percebo, e eu estou sempre nesse limite, né? Quer dizer, eu tenho que confirmar quando eu chega um boato a mim para ver, para virar uma fofoca ou não, né? E eu percebo muito assim que hoje mudou muito a mídia, né? A mídia mesmo mais profissional. E hoje se criam boatos das próprias pessoas. Às vezes a própria pessoa cria um boato sobre ela para render, às vezes até ruim, mas para render espaço na mídia. Exato, né? como uma forma de promoção, né? Uma propaganda. Percebe-se, é muito interessante esse ponto que você tocou. A gente percebe artistas, né? Muitas vezes estão no ostracismo e aparecem com uma notícia bombástica, mesmo que você falou que tenha um tom negativo, mas não deixa de ser. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Né? Quer dizer... Então, uma forma de estar em evidência. Hoje em dia, a questão do status e de aparecer é muito importante para o ser humano. Porque né? virou negócio isso hoje. Sim, né? Então... a contemporaneidade traz isso, né? A gente percebe nas redes sociais o quanto as pessoas se expõem, né? O quanto fazem propaganda de si mesmas. Até da sua intimidade. Da sua intimidade. E muitas vezes a gente olha e fala, nossa, mas isso não é uma coisa que eu gostaria de mostrar, não é uma coisa tão bonita, mas a pessoa ela acaba se expondo. É uma forma de chamar a atenção para si mesmo. Ô, Trene, por que as pessoas têm tanta facilidade de acreditar em um boato? A gente falou aqui desse boato que surge no mundo corporativo, às vezes uma determinada pessoa que inventa histórias, cria situações, e as pessoas que estão em volta acreditam naquela pessoa, não questionam. Por que é tão fácil, assim, por que é tão difícil identificar que aquela pessoa está fomentando boatos? Como eu te falei, né, é uma característica do ser humano, a questão da curiosidade, da tendência, né, a fofoca. E a gente fala aqui, só fazendo um parênteses, né, que é uma característica feminina, mas pesquisas mostram que os homens fofocam tanto ou mais que as mulheres. Eu que frequento o banheiro masculino posso garantir que sim. Sim, parece que não, né? As mulheres que são mais falantes, mas não, a fofoca ela é presente no universo masculino também. E o boato, assim, acreditar é porque ele tem aquela dúvida da veracidade. Então, pode ser uma mentira, uma invenção, mas e se for verdade? Então, a pessoa, naquela parcela de dúvida, ela leva em frente o boato. E ele se dissemina com uma rapidez incrível. O que permeia o boato? Quer dizer, o que está por trás do boato que faz com que ele seja crível? Seria talvez uma vontade de acreditar naquilo? Quer dizer, quase uma vontade... geral da população? Sim, geralmente são coisas que ameaçam a pessoa, um contexto, né, no ambiente corporativo. Então, por exemplo, um boato sobre mandar várias pessoas embora. Então, aquilo é uma coisa que ameaça, então vamos prestar atenção. Às vezes vem até de um mal-entendido, né? A pessoa ouviu uma conversa ali, fez a interpretação dela e passou para frente, Às vezes começa até da diretoria da empresa, que é um jeito de controlar os seus funcionários. Também. Então, assim, o que permeia é a possibilidade da verdade, a ameaça que isso pode trazer para aquele grupo de pessoas ou para aquela pessoa em particular, e também questões assim de
Projeção, como eu te falei. Então, os artistas, eles são muito propensos, né, muito alvo de fofocas, porque as pessoas observam a vida deles e muitas vezes querem ter aquela vida. Então, é uma forma de... E às vezes também a questão histórica, né? Por exemplo, esse boato agora que a gente está discutindo por causa dele, né? Do Bolsa Família, eu acho que estava um pouco na cabeça de todos os brasileiros aquela questão de quando pegaram a poupança de todo mundo, no governo Collor e tal. Ficou aquele medo, acho que, na cabeça de todo brasileiro, né? Então, quando veio, acho que esse boato, as pessoas... Sim, né, então ele tem um lastro, né, que ele pode, né, a gente pode associar um acontecimento lá do passado e fazer com que ele possa parecer verdade, né, e a ameaça, como eu disse. Triana, e esses boatos envolvendo artistas famosos, a gente já viu até processos serem ganhos por artistas que foram divulgados que eles tinham AIDS, doenças graves. Até o rei Roberto Carlos, várias vezes, já falaram que ele tinha morrido. Semana passada mataram o Moacir Franco mais uma vez. O Moacir Franco isso, tá ótimo. É maldade também pura? Pode ser, ou então assim, uma má interpretação da verdade. Então a pessoa, agora não, né, que a gente tem aí tratamentos e a pessoa com AIDS tem um... logo no início da doença. Logo no início da doença. Todo mundo então todo mundo que está, aparecia magro, tá magro, tá doente. Então, voltando à questão política, também tinham muitos boatos nas eleições sobre que o PT ia mudar toda a estrutura. Isso, e coisas que não se confirmaram, não se ratificaram. Mas as pessoas tinham medo e foi difícil até para o Alckmin, acredito, na época, a tentar se explicar sobre que isso não iria acontecer. Verdade. Tá bom, Triana, olha, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas informações. Obrigada a vocês. Foi muito bom. Um prazer.